Olá pessoal, vamos ver aqui um exercício aí de JavaScript, né, manipulando ou lendo, né, um arquivo de dados aí no formato XML, tá? No exercício aqui proposto, nós solicitamos que seja criado inicialmente um arquivo aí XML com algumas tags ou alguns valores aí para descrever, por exemplo, um possível contribuinte da Receita Federal, né? E nesse arquivo nós temos que ter, além dessas tags que estão aqui colocadas, estou destacando para vocês aqui, nós pedimos aqui 5 registros, ou seja, 5 pessoas ou contribuintes nesse meu arquivo de dados. Tá? Então, cada pessoa que eu for cadastrar aqui o processo ainda é manual, tá? Não se preocupem, o princípio é que a gente praticar um pouco a criação do XML. Nós vamos colocar então algumas informações fictícias, tá? Referentes a CPF, ao RG e as demais tags que estão aqui colocadas. Tudo bem? Então, a primeira etapa do exercício é criar um arquivo aí XML. A segunda etapa, que é o item B, ele solicita para a gente que a gente faça um script, né, que seja capaz de manipular ou ler esse arquivo XML para que todos os registros que estejam ali colocados sejam apresentados no formato de um cardzinho, como vocês estão vendo aqui, um possível modelo. Tá? Então aqui é um possível modelo de um card que representa cada contribuinte aí dentro do meu arquivo XML dessa Receita Federal, que é fictício, né? Um exemplo aí de aula qualquer. Nós vamos resolver esse exercício utilizando HTML, CSS, que é a parte visual, né? O JavaScript puro, tá? E também para auxiliar em alguns pontos aqui no XML, a leitura, a gente vai utilizar o jQuery. Embora não seja uma biblioteca das mais atuais, para questões didáticas ela é excelente para ter um entendimento, tudo bem? E assim, de certa forma, deixa o nosso código aí bem simples para poder entender, ok? Então qual que é o processo aqui, né? Eu já criei na minha máquina uma pasta, né, onde eu defini aqui 3 subpastas. CSS, os dados, onde eu vou colocar o XML e o JS no meu script, tudo bem? E já abri isso aqui também lá no meu Visual Studio Code, tá? Então a ideia é primeiramente a gente criar o arquivo de dados e na sequência fazer aí os demais arquivos, tá? Então para a gente dar início, vamos criar aqui na pastinha dados, eu vou criar um novo arquivo aí. Aqui nós podemos chamar de qualquer nome, né, um arquivo de dados. Em alguns locais o pessoal costuma colocar o nome aqui de dataset. Tá? Um nome qualquer, vocês podem colocar receita, exercício, qualquer nome. O importante é a extensão, né, que é .xml. Tudo bem? Então aqui a gente vai começar o arquivo, vou fazer só um esboço inicial e depois eu mostro para vocês aí um arquivo pronto já para poder trabalhar. Tá? Então qual que é o princípio aqui? Ó? O arquivo XML precisa de um cabeçalho, que é um cabeçalho meio que padrão, né? Nós definimos aqui então XML, onde nós vamos ter aqui a versão, a gente pode manter a versão 1.0 e a codificação dos caracteres, que seria aí o TF8. E aí começa, né, a definição do nosso arquivo de dados. Então eu vou definir uma tag raiz, vou chamar aqui por exemplo de receita, tipo Receita Federal, né? Vocês podem colocar aí o nome que vocês bem entenderem. Aqui só uma observação, eu instalei um plugin, tá? Para quem quiser aí, um plugin de XML para facilitar, tá, o manuseio das tags. Seria esse daqui, ó, XML da Red Hat, tá? Então ele me auxilia bastante aí, tudo bem? Então agora eu vou começar a criar meu contribuinte, né? Então o contribuinte é composto ali, de acordo com a minha definição, por várias tags que estão aqui colocadas, tá? Então vou começar aí essa definição por meio dessas tags. Primeiro momento vamos criar aqui um grupo, né, uma tag principal do meu contribuinte, onde eu vou então centralizar aquelas informações. Por exemplo, eu posso colocar o CPF dele, vou colocar informações aqui que não são reais, tá? Só para a gente poder trabalhar com o nosso exemplo, tudo bem? Tem ali depois, ele pede o RG do contribuinte. Vou colocar algumas informações aqui também fictícias. Vocês podem inventar os dados. Eu vou mostrar para vocês o endereço que gera arquivo de dados para a gente para poder fazer testes em sistemas. Ele é bem bacana. Vou colocar aqui o nome do meu contribuinte. Vou colocar lá nome. Vou colocar meu nome aí, ó, Alcides. Depois vem a data de nascimento. Vou chamar aqui de data NASC. É data de nascimento. Tá? Só para exemplificar. E aí lá no meu exercício ele pede aqui, ó, para vocês olharem, endereço, que é uma tag endereço que tem subtags, que seria aqui logrador, o número, bairro, etc. Então aqui é um grupo, né, uma tag que tem um grupinho de informações aí internas.
Como é que eu posso fazer isso aqui, ó? Eu vou criar a tag endereço, tá? Dentro dela eu vou criar aquelas subtags que eu solicitei lá no meu exercício. Então logradouro, deixa eu ver se eu escrevi certo ali, logradouro, tá certo. Aqui nós podemos colocar alameda, avenida, rua, tem várias nomenclaturas que a prefeitura utiliza. Vocês podem colocar as principais aí. Vou chamar aqui de alameda, por exemplo. Depois ele pede o número da casa, vou chamar aqui de número, qualquer informação. Na sequência o bairro, né, que essa pessoa mora, por exemplo, vou colocar aqui Limão. Como eu falei, são informações que não são válidas. O CEP dessa região, vou chutar qualquer coisa aqui. Acho que é isso, não sei se é isso daqui, mas enfim, vamos chutar os valores aí. Cidade, onde a pessoa mora, cidade, vou colocar aqui São Paulo. E por fim, qual que é o estado. Tá? Então, obviamente, vou colocar aqui também São Paulo. Então aqui eu estou definindo, de novo, um contribuinte com algumas informações que eu solicitei. Tá? CPF, RG, nome, data de nascimento, endereço, né? Vamos dar continuidade lá. Na sequência ele pede aqui, ó, o contato da pessoa, que são 3 possibilidades, e depois aí algumas informações como renda, a foto, a conta corrente aí que tem 3 dados internos. Então vamos lá. O contato também é uma tag aqui fora, contato, que internamente ela vai ter 3 informações. Então vou colocar lá telefone, colocar aí alguma informação, né, fictícia também. Deixa eu ver se eu errei ali, tá certo, 1, 2, 3, 4. O que mais? Aí pede lá o celular. Aqui eu estou colocando por extenso as tags, mas poderiam ser abreviadas, tá? Cell, tel, o fone, aí fica a critério de vocês aí, né? Fazer essa criação, tudo bem? E por último aqui o e-mail da pessoa, vou colocar lá prof.com.br, tá? Na sequência ele pede para mim aqui a renda, vou colocar aqui a tag renda, uma renda qualquer também. Aqui, como nós não vamos fazer conta, né, com esse valor que está aí colocado, vocês podem definir o valor em reais mesmo, porque eu não vou querer fazer nenhuma conta, é só uma listagem, tá? Então não tem problema. Vou colocar aqui uma foto. Eu costumo trabalhar com um site que ele é bem bacana, tá? Onde você tem várias figurinhas de robozinhos, né? Então seria mais ou menos esse endereço aqui, ó. Deixa eu deixar para vocês na tela. Esse robohash.org, ele é tipo uma API, né, que você consegue pegar várias figuras de robozinhos. Então, para utilizar aqui nesse trabalho, eu vou pegar essas imagens aí. Mas vocês poderiam baixar imagens mesmo de pessoas, gravar na pasta de vocês e utilizar tranquilamente. Aqui eu estou pegando via internet mesmo uma foto qualquer aí, né, de um robozinho, tudo bem? Eu acho que facilita bastante aqui para mim. E por fim aqui a conta, né, que é a conta bancária de uma pessoa. Vou colocar aqui banco, chutar aqui Santander, sei lá, vou colocar uma agência qualquer e o número da conta qualquer aqui. Então são informações que o exercício pede pra gente. Então veja, vou tirar aqui um pouco o zoom. Nós temos aqui, ó, um contribuinte, deixa eu só aumentar um pouquinho mais minha tela, que cabe tudo ali. Temos aí a receita, um contribuinte com algumas informações que eu solicito lá no meu exercício, informações essas que eu chutei aí, inventei, vocês podem fazer o que vocês bem entenderem, ok? Só que no exercício ele fala assim, ó, definir essas tags e depois 5 registros diferentes. Então o que você precisa fazer? Eu preciso pegar este contribuinte que está aqui, ó, copiar e colar mais 4 vezes, ó. 1, 2, 3, 4. Certo? Então, logicamente, você vai colocar para cada um desses contribuintes que estão aqui, ó. Esse é o primeiro, tá certo? Deixa eu fechar ele aqui. Esse daqui é o segundo. Eu teria que estar mudando esses dados. Vou colocar aqui Maria, tá? Poderia mudar aqui as informações, endereço, telefone, alterem tudo. Tá? Não vou fazer isso que é uma coisa só mudar dados. Tem aqui o próximo contribuinte, o terceiro. Vamos colocar aqui, sei lá, Pedro. Vou pegar o quarto contribuinte, vamos chamar aqui de fulano. E o último contribuinte vou chamar aqui de José. John, fazer igual ao nosso exemplo. Vou chamar aqui de John. Beleza? Então veja, nós temos aí vários contribuintes, né? São 5, 1, 2, 3, 4, 5 no meu arquivo de dados.
eu vou aqui exibir no meu navegador para a gente ver como é que vai ficar essas tags aqui, ó. Então assim que eu mando abrir, ó, tá certinho ali, abriu o primeiro, o segundo, até o quinto contribuinte, ó. Então já tem meu arquivinho de dados ali criado com as informações, ok? Essa primeira etapa está feita então. Vamos repetir. Cria uma tag aqui, receita, que é a raiz, e um bloco chamado contribuinte, onde vocês vão colocar aquelas tags que o exercício pede, que está aqui atrás, ó. Essas tags que eu destaquei. Tudo bem? E aí eu repliquei para gravar, para colocar, né, mais 4 contribuintes, tá? Agora vem a parte de fazer a leitura disso. Então eu vou ter que ler esse arquivo que nós criamos aqui, né, do meu XML. Eu vou ter que ler em JavaScript utilizando uma biblioteca qualquer que vocês queiram. Como eu falei, por questões didáticas aqui eu vou usar o jQuery, que é uma biblioteca bem assim antiga, muito conhecida no mercado, para poder ver como é que a gente trabalharia, né, com essa manipulação. Mas nós temos outras formas de fazer essa leitura, como por exemplo o objeto XML HTTP request. Temos a função mais nova do S6, que é a função fetch. Então a gente vai usar o clássico, tá? E dá para resolver aí tranquilamente com outras variações. Tudo bem? Então, dando sequência aqui ao nosso exercício, deixa eu abrir aqui minha pastinha. Eu vou criar na pasta raiz um arquivo chamado index.html, tá? Nós vamos colocar a estrutura básica, que seria ali o HTML tradicional, né? Nesse HTML não vou trabalhar assim muito complexo, vou fazer uma coisa bem simples para representar os meus cardzinhos. Tudo bem? Então o arquivo de dados é o mesmo, tá, pessoal? Eu vou só pegar aqui e colocar as informações que eu gerei automaticamente aí por endereço na web, que depois eu passo para vocês. Mas o arquivo é o mesmo que eu mostrei agora, ó. Pode ver aqui, ó. Contribuinte, está lá os dados, tudo fictício, tá? E aqui tem as fotinhos que eu pego aí de um servidor, né, que tem aí fotos de robôs. Tudo bem? Esse é o mesmo arquivo então. Estamos aqui no meu arquivo HTML, eu vou trabalhar ele bem simples, né? Vou colocar aqui uma div, chamar aqui de cards, que ela vai ter vários cardzinhos internamente. Eu já baixei o jQuery na minha pasta, tá? Então vou colocar aqui no meu HTML o jQuery. Então vem aqui, ó, jQuery, já está lá. E agora eu vou criar o meu script aí do exercício. Tá? Então vou colocar aqui o script, vou chamar aqui de script mesmo, .js. Então essa parte é a parte fácil. Então recapitulando, criei o arquivo de dados com algumas informações aí esporádicas, né, diferentes, mas de cada contribuinte. Criei o meu HTML com a tag onde eu vou inserir os cardzinhos. Carreguei a biblioteca, agora eu vou fazer meu script. Tá? Então o script ele vai ser bem simples e obviamente esse exercício vai te pedir um CSS. Então vamos colocar aqui um CSS também. É importante ter para formatar o cardzinho. Então vou chamar aqui de estilo.css, ok? Então já está aí com o HTML montado. Eu vou criar aqui o CSS. Vou criar aqui também o meu script para a gente começar o nosso código. Qual que é o princípio aqui? Eu posso fazer primeiro o CSS, depois o JavaScript, ou tanto faz. No meu caso, eu vou começar fazendo aí o meu script para depois fazer o CSS e começar a formatação aí dos meus elementos. Aqui eu vou primeiramente definir o caminho, né, onde eu vou pegar o meu arquivo de dados, que está aqui o meu dataset. Então, vou criar aqui uma variável, vou chamar aqui de URL. Deixa eu dar um pouquinho de zoom aqui, acho que fica mais fácil. Vou chamar ali então dados barra o nome do arquivo, dataset.xml, tá certo? Como eu falei, eu vou utilizar o jQuery para facilitar meu código, embora eu possa fazer na mão isso daqui tranquilamente, né, com JavaScript puro. Como eu vou fazer então com jQuery? Vou chamar a função Ajax desse meu URL. Tá? Em cima desse carregamento, desse meu Ajax, que ele utiliza aí o objeto aí XHTML lá, HTTP request, eu vou utilizar duas funções. Tá? Quando ele finalizar, faço alguma coisa, e caso der erro, se der algum tipo de erro, faço aí uma outra coisa. Tudo bem? Então aqui quando se der erro, o que eu posso fazer aqui? Ó? Falar o seguinte, dar um alerta para o usuário, algo bem simplesinho, tipo assim, né? Ocorreu um erro na leitura do arquivo XML, certo? Então, por algum motivo, se não conseguir carregar, o URL está errado,
o arquivo está errado, então eu dou uma mensagem de erro ali, com um erro na leitura do arquivo aí, XML. Caso contrário, se ele conseguiu ler tudo, eu vou ativar aqui a minha função, que vai receber como parâmetro o arquivo aí XML que foi carregado, tá? Esse carinha aqui. Tudo bem? Então veja, eu vou mandar carregar os dados que está neste arquivo. Se tiver sucesso, carrega essa função, ele executa, né, que está aqui dentro. Se der erro, executa essa última aqui. Tudo bem? Então o que eu vou fazer aqui, ó? Vou falar o seguinte: vou pegar a variável XML que já está com os dados carregados. Então vou usar a função find para procurar uma tag interna, né, nesse meu arquivo. A tag que eu vou procurar vai ser essa aqui, ó, contribuinte, que eu tenho várias, né, ó. Deixa eu minimizar para vocês verem aqui, ó. Tenho vários contribuintes, tá? Então vou pegar esta tag aqui que vai ser um vetor de contribuintes para mim. Então venho aqui e coloco lá, que era a tag, entre aspas aqui, né? Tag contribuinte. Então o que ele faz? Quando ele faz esse find contribuinte, ele vai me retornar, basicamente, a um grupo de elementos, né? Que eu tenho vários contribuintes. Então posso utilizar uma função de repetição, né? Que é o semelhante ao for each do JavaScript tradicional, que é uma repetição que vai iterar aí em cima de todos os contribuintes do meu arquivo. Coloco lá a nova função e eu tenho que fazer o quê? Basicamente, eu preciso ler esse arquivo, né, essas tags que estão aqui colocadas, e montar essa figurinha que vocês estão vendo aqui de fundo, né? A imagem em cima, o nome da pessoa, o CPF, né, algumas informações aí básicas, tá certo? Então o que eu posso fazer aqui, ó? Eu posso carregar, ou melhor, acessar, né, a minha tag de cards. Então aqui o hashtag cards é essa tag que está aqui, tá? E aí vou dar um append nele, falo, ó, eu vou adicionar e sempre no final algumas informações. Quais são essas informações? Aqui eu vou ter que montar uma estrutura para montar um cardzinho. Então vou utilizar aqui a template string, nós já vimos isso aí em outros momentos, né? Vou chamar aqui uma div class, igual, vou colocar aqui card, tá? Então vou ter um bloco chamado de div class card, tudo bem? Na sequência eu vou colocar, vocês podem quebrar a linha, fique à vontade para fazer na tabulação que vocês bem entenderem isso aqui. Vou colocar a minha imagem, src igual. Aqui qual que é a ideia? Eu vou utilizar a template string, né? Então coloco lá, ó, cifrão, abre e fecha a chave. Isso daqui não é do jQuery, isso aqui é do JavaScript normal, padrão nosso aí. Tudo bem? Depois coloquei a minha figurinha, eu vou vir aqui e colocar uma class para essa imagem também. Vou chamar aqui de image card. Tá? Então fecha minha tag de imagem. Agora vem um problema, né? Como que eu vou pegar a foto da pessoa que está aqui dentro desse meu arquivo e colocar aqui no meu JavaScript? O primeiro ponto é acessar a tag que eu estou neste momento. Então coloco lá o cifrão diz, que é a tag que eu estou rodando nessa interação neste momento. Ponto find, vou procurar a tag foto. Quer dizer o que nesse bloco que eu estou fazendo aqui, ó? É o seguinte. Eu estou no primeiro contribuinte, procura dentro dele a tag foto que está aqui embaixo. Ó. Então ele fez isso, pegou esse primeiro contribuinte inteiro e falou, ó, procura aí a tag foto. Opa, achei a tag foto. Então me traga o texto dela. Vou fazer isso aqui então, ó. O diz é o contribuinte que eu estou rodando na minha repetição. Find foto, procurou a foto, né, aquela tag foto que eu quero. Ponto text é a foto que eu quero exibir, a informação que está ali dentro da minha tag. Tudo bem? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho mais para poder ver todo o código aí. Certo? Na sequência, ó, depois que eu coloquei a imagem, eu vou colocar o nome da pessoa. Então pode ser aqui um parágrafo, um H1, tanto faz. Coloco ali class, vou definir uma classe de nome, bem óbvia aí. Aqui o princípio é igual. Vou acessar por meio da minha interpolação de string o meu contribuinte corrente, que é o this, ponto. Dou aqui um find, que eu quero procurar quem agora? O nome dele, né? Ou a tag nome. Ponto text, que é a informação que está lá dentro da minha tag. Fecho o parágrafo, certo? Então veja que é fácil, assim, com o jQuery fica fácil de acessar os elementos que estão internamente a uma tag. Então repetindo, ó, peguei o contribuinte, para cada contribuinte que eu estou iterando nesse meu for each, que é essa funçãozinha it aqui em cima, eu pego lá o contribuinte corrente, localizo a tag foto,
mostra o texto, né, que está lá dentro. Mesma coisa, para nome eu vou repetir isso daqui para as demais informações, tudo bem? Eu não vou encher aqui o nosso cardzinho com as informações, vocês podem colocar o que vocês bem entenderem. Coloquei ali o nome, vou colocar o CPF. Aqui a mesma coisa, ó, dis, find, tag, CPF. Tá? Vou colocar mais uma aqui, ó. Depois do CPF vem ali talvez a cidade, vai estar no meu cardzinho de exemplo, cidade. Então, dis, find, cidade, certo? Olha lá, ponto text, tá? Repetindo, depois vem a parte de contatos. Na parte de contatos, eu posso fazer o seguinte, como no meu modelo aqui, ó, nós temos essa barrinha preta aqui embaixo, eu posso colocar dentro de uma caixinha, né? Então vou aqui, ó, div, class, contato. Aí eu fecho essa div aqui embaixo. Opa, aqui eu errei um pouquinho, aqui. E aí eu vou colocar então as informações do contato aqui dentro, que seria, vou colocar só duas, tá? Celular e o e-mail. Então vou aproveitar essa linha aqui em cima. Vou colocar aqui, por exemplo, vou dar uma tabulação para ele não se perder. Vou colocar aqui, ó, find, por exemplo, celular, certo? Pego o texto e a mesma coisa eu faço, por exemplo, para o e-mail. Olha que interessante, eu não preciso, nesse caso que eu estou usando o jQuery, a biblioteca, entrar aqui, ó, em contato, depois pegar telefone. Não, ele fala, ó, dentro deste bloco contribuinte, pesquisa a tag que eu quero. Então ele consegue localizar para mim, né? Ó. Pesquisa a tag celular dentro do contribuinte, não importa onde ela esteja. Ele vai achar e traz para mim o texto dela, certo? Mesma coisa eu faço aqui com o meu e-mail, tá? Então já fechei essa tag div, vou fechar essa de cima agora. Então vem aqui barra div, opa, barra div, ok? Feito isso, ó, então já fiz, né, a minha inserção, vamos colocar assim, que é esse bloco inteiro. Já estou inserindo, né, no meu campo lá onde eu vou colocar os cards, tudo bem? Então já meio caminho andado para a gente poder fazer o teste inicial. Se tudo estiver correto, então já deveria aparecer os dados com base lá no meu XML. Só vou fazer uma alteração aqui, ó. Aqui é celular, esqueci, eu copiei e colei, né? Celular e aqui é e-mail. Tá? Não esqueçam, quem copiar aí, de mudar essas duas classes aqui, tá? Então vou ter um ID lá, cards, dentro dele vou ter várias classes card, que são né, os cartõezinhos, e aí cada um deles com as suas classes ali para formatar as informações, né, que eu estou colocando. Tudo bem? Vou salvar isso aqui. Para a gente testar, precisamos rodar por meio de um servidor, tá? Então o que eu posso fazer aqui, ó? Vou rodar no meu navegador, deixa eu fechar essa guia, por meio do servidor. Então Alt LO, para ele abrir aqui por meio de um servidor. Então tá lá, ó. Ele já criou o primeiro contribuinte, ó. Como eu falei, eu estou pegando uma foto de um servidor de robozinhos, né? É uma API aí que fornece várias figurinhas, tá? Então para cada contribuinte traz para mim uma foto diferente, ó. Eu coloquei 10 aqui, tá? Só para exemplificar. Então veja, com esse pequeno código de 20 linhas no máximo, já está gerando para mim o que eu preciso. Agora, logicamente, eu preciso trabalhar o CSS. Então vamos lá no CSS para fazer aí as nossas configurações. Então primeiro, deixa ele aqui na tela, só diminuir aqui um pouquinho. Eu tenho aqui os cardzinhos, né, que estão ali todos desorganizados, precisa dar uma alinhada neles. Então vamos lá. Vou começar formatando cards, que é nosso bloco principal. Vou colocar aqui um display flex e vou colocar que eu quero quebra de linha, né? O flex wrap, eu quero quebra de linha, se não comportar na tela. Então veja, já ficou lado a lado as figurinhas, maravilha. Agora vou formatar cada cardzinho de cada pessoa, de cada contribuinte, que é a classe card. Está aqui, né? Ó. Minha classe card, deixa eu deixar um pouquinho para cá, está formatando cada cartinha, né? Ó. Esse bloquinho que eu estou selecionando aí, ó. Certo? Então, card, nome, CPF, cidade, contato, etc. Vamos lá então. Ó. Uma card ela vai ter um tamanho, vou colocar aqui 200 pixels, 250 acho que deve dar. Por que 250? Porque a minha figurinha tem um tamanho mais ou menos igual a este, tá? Se não me engano foi 200 pixels que eu coloquei, então não tem problema. Text Align, vamos deixar aqui no centro.
que mais? Fonte family, quem quiser mudar, pode mudar o tipo da fonte. Vou chamar aqui de Verdana, vai. Gosto bastante de Verdana aí. Colocar um box shadow. Acho que é legal, né? Uma sombrinha aí, marota. Colocar aqui uma cor preta. Tá lá, tem já a sombrinha certinha ali. E como eles estão tudo grudado, né? Vamos colocar aqui uma margem separando eles, ó. Certo? Já melhorou um pouquinho o visual da coisa aí. Mas seguindo o meu modelo, né? Se a gente for seguir aqui o que eu pedi, a região da foto tem que ser pretinha de fundo, né? E os dados de contato também, um background preto. Então vamos lá, vamos continuar. Ó. Card imagem, vou formatar o tamanho da imagem. Falar, ó, ela vai ter um edit de 100%. Então conforme a minha caixinha aqui em cima aumenta, a imagem também aumenta com ela. Vamos definir uma altura padrão, tá? Para evitar distorções aí, colocar 250 pixels. Na sequência, eu vou centralizar esta imagem, deixar ali um margem alto e vou colocar uma cor de fundo, background color preta, para seguir o meu modelo. Ó. Então já está mais ou menos semelhante ao nosso modelo, tá vendo? Ó? Formatei o cards, que são todos, o card que é cada um e a imagem desse cardzinho. E agora vem as informações de nome, CPF e essa parte aqui de baixo, que seria a região de contato. Então vamos lá. Ó. Card nome. Vou falar o que? Só formatar um negrito aqui, né? O font weight. Aqui vocês podem colocar mais configurações. Estou tentando deixar o bem assim, bem resumido, né? Vou colocar lá o CPF da pessoa. Vou colocar só uma cor aí diferente. Color. Vou colocar aqui uma cor qualquer. Tipo um tom de cinza. Aí vocês podem escolher outro tom. Tá? Um tom de cinza um pouquinho mais clarinho ali, ó. Veja o que está acontecendo. Está alterando ali constantemente a minha página, né? Que mais? Foi o nome, foi o CPF. Agora vem a região de contato. Ó. Contato. Ela tem um background color preto. Background color preto. Tá lá, já ficou pretinho, ó. Lógico que eu tenho que mudar a cor da fonte, né? Color branca. Cor da letra branca. E como ela está grudada nas laterais, podemos dar aqui um padding. Vou colocar aqui 15 pixels que já deve dar. Maravilha, passou um pouco ali, né? Como passou um pouquinho, a gente pode aumentar mais se for o caso. Aí vocês podem trabalhar da melhor forma que vocês acharem, tá? Deixa eu diminuir um pouco, acho que 15 foi muito. Deixa eu ver, 10 está razoável, mas vamos aumentar um pouquinho mais aqui em cima, ó. Vou colocar 260, ver se já melhora um pouco. Melhorou, maravilha. Tá, então 260 ficou o tamanho do card para ajustar ali, né, a informação de e-mail, por exemplo. Tudo bem? Basicamente isso, a gente já configurou, ó, um CSS pequenininho. Deixa eu diminuir um pouco aqui o zoom. Vê que já resolvi aí toda, né, o nosso arquivo com os cardzinhos. Então estão todos ali, ó. 1, 2, são 10 no meu total que eu coloquei, ó. Cada um com as suas informações. Se eu aumentar isso daqui, obviamente, eles vão ficando um em cada, né, lado a lado aí, para preencher a linha, tá? Por isso que a gente colocou lá o flex quebrando linha, tudo bem? Então tá aí nosso exercício, ó, resolvido. Se vocês colocarem mais figurinhas, obviamente, né, mais contribuintes no arquivo lá de XML, obviamente vai aumentar ainda mais aí essa quantidade de cards, tranquilo? Vocês podem, fiquem à vontade para vocês aumentarem as configurações, né, colocarem o que vocês bem entenderem aí dentro do seu arquivo CSS, obviamente, né, melhorando um pouco essas formatações que a gente colocou aqui de exemplo. Para quem quiser gerar um arquivo HTML de dados aí interessante, eu utilizo esse site aqui, ó. Eu acho bem bacana ele, esse Mocharu, pronuncia direitinho. A ideia é que vocês vão configurando aqui as informações, né? Então todos esses dados que eu coloquei para vocês aqui, ó, eu peguei por meio desse arquivo. Então aqui você configura, ó, se você quer XML, se você quer Excel, JSON, CSV, então vou formatar para vocês verem, ó, colocar em XML. Eu falo quantos dados eu quero, vou colocar aqui só 5 para exemplificar. Posso dar aqui um preview, ó. Ele já me traz automaticamente as informações, então eu não preciso fazer isso, né? Ele que cria isso para mim aí automaticamente. Então, um site interessante caso vocês queiram utilizar para fazer testes aí nas suas aplicações que utilizam, né, por exemplo, XML, né, ou também o JSON, caso vocês queiram.
Então é isso, pessoal. Espero que vocês consigam interpretar o que a gente fez, né? Faz aí o passo a passo, mas veja que com o jQuery fica muito simples trabalhar com o XML, tá certo? Então é isso por hoje, até uma próxima resolução de exercícios.